Plantando sementes da literatura negra feminina. Eu sou Elisandra Souza, escritora, poeta, jornalista, integrante e fundadora do Sarau das Pretas e ativista cultural há 21 anos. Autora dos livros Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, publicado em 2021. Filha do Fogo, 12 Contos de Amor e Cura, publicado em 2020, que é um livro de contos. Águas da Cabaça, um livro de poesia publicado em 2012. E o Punga, né, que abriu esse caminho, publicado em 2007, junto com o poeta Kim Skintei, publicado pela Edições Toró. Eu também sou editora das publicações do coletivo Mijiba, como Pretextos de Mulheres Negras, Literatura Negra Feminina, e organizamos também o livro da Jennifer Nascimento, Terra Fértil. Sou também co-organizadora das publicações do Sarau das Pretas, então Narrativas Pretas, que foi publicado em 2020, o Publica Preta, Manual de Publicação Independente, publicado em 2021, e o Oriqui Sarau das Pretas, publicado pela editora Malê, nesse ano de 2023. E aí, nosso tema de hoje é Plantando Sementes da Literatura Negra Feminina. O que vem na mente sobre a palavra plantar? Né? Plantar é dar continuidade, é colocar sementes na terra e ver ela enraizar e se desenvolver. É justamente fazer o cultivo. Né? Então, quando pensamos na literatura feita por mulheres negras, temos como grande recurso a ancestralidade, que é a tecnologia maravilhosa e avançadíssima. Né? Não é à toa que recentemente, né, intelectuais e ativistas, né, fazem referência ao símbolo adinkra, né, que é o sankofa. Nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás, pois estamos conectados com essa memória afrodiaspórica e estamos no giro ao contrário do que foi a árvore do esquecimento. Né? Então temos uma linha do tempo com mulheres negras, né, que trilharam pelo caminho da escrita. Desde 1859, com a nossa pioneira, Maria Firmina dos Reis. Né? Então, a primeira mulher a publicar um romance do Brasil é uma mulher negra e ela tem nome, Maria Firmina dos Reis, né, que publicou lá em 1859. As publicações, né, de escritoras negras nos anos entre 1859 e 1980 aconteceram de forma muito espaçada. Né? E nos últimos 30 anos, no entanto, temos uma produção intensa de escritoras negras que passaram a publicar mais e, atualmente, as mulheres negras estão vivendo um dos melhores momentos de publicações. Dentro dessa linha do tempo estão as principais autoras negras, mas acreditamos que existem mais nomes esquecidos pelo caminho. Pensando nas publicações de autoras negras, sabemos que a maioria foi produzido pelas próprias autoras. Elas se autopublicaram com poucos exemplares e a maioria das obras apresentadas encontram-se esgotadas. As autoras negras que não têm uma obra individual começaram publicando seus textos por meio de antologias. Né? As antologias têm um papel fundamental na nossa produção, nessa produção de autoras negras, né? Pois elas agrupam em um único volume gerações de autoras e também tem como principal objetivo divulgar e transcender essas escritas. Dentro da literatura negra, temos como experiência de mais fôlego a antologia Cadernos Negros. Né? Então, quando a gente pensa em Cadernos Negros, é pensar que a gente tem uma linhagem de publicação. Né? Então, eles que estão resistindo aí há 45 anos, né? Começaram lá em 1978, eles são os grandes plantadores e cultivadores da literatura negra. Né? E quando a gente pensa, né, nessa coisa de plantar, né? Plantar é dar continuidade, né? Então, para plantar, a gente também precisa cultivar, né? A gente precisa revisitar esse terreno. A gente precisa limpar ali, né? Todas as pragas possíveis, né?
E uma das grandes pragas que eu considero para que esse plantio, né, que vem sendo semeado há muito tempo, é o racismo, né? O racismo ele produz, né, uma invisibilidade para que essas autoras não sejam vistas, não sejam lembradas e rememoradas, né? Nomes como a própria Maria Firmina dos Reis, que só o fato dela ter publicado, ser a primeira pessoa a publicar um romance no Brasil, só por isso ela já deveria ser estudada, né? E aí quando a gente pensa sobre isso, né, sobre escritoras que vieram antes, né, que carpinaram esse terreno, que fizeram todo esse plantio, é a gente entender que nós, escritoras negras, hoje, né, não dá para vir com um discurso que somos a primeira, que somos a única, né? Talvez a Maria Firmina dos Reis pudesse fazer tal afirmação, mas nós, né, com um legado tão grande, né, nós do coletivo Mijiba fizemos uma publicação chamada Literatura Negra Feminina, no qual a gente fez uma linha do tempo, né, pedindo a bênção a essas escritoras que vieram antes, que semearam, né, e que plantaram literatura para que hoje, né, eu pudesse viver da minha literatura, né, e me afirmar enquanto escritora, né, e tudo mais. Então, nós, mulheres negras, estamos publicando desde 1859, quando a gente vem aí com Maria Firmina dos Reis, né? Então a gente precisa tomar cuidados, né, para não cair em armadilhas, né, de pensar esse lugar como única autora negra, né? Porque essas são aquelas armadilhas, né, que ao mesmo tempo que agrega um valor, eu sou a única, né? Ele é uma armadilha, pois ele faz um epistemicídio da produção literária feita por mulheres negras. E tem muita, né? Além dessa invisibilidade, essas autoras ao longo do tempo foram sendo apagadas, esquecidas, né? E pensando que elas se autopublicaram, fazia pouca tiragem, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa cultivar, né? Então, quando a gente está falando de plantar, trazer esses nomes, né? A gente está vivendo um momento dentro da nossa literatura, né? Dentro da produção, ainda que, né, com interesses do grande mercado editorial, né, de republicar, por exemplo, obras de escritoras negras afro-americanas que elas faziam essas discussões em 1870, 1880, né, e que está chegando agora para a gente, né? Então a gente precisa olhar essa literatura negra feminina, entendendo, né, as suas particularidades, né, essa possibilidade, né, de preservar essas subjetividades, né? Então, quando a gente pensa na literatura feita por mulheres negras, é pensar que é uma literatura complexa, com diversas narrativas, né? Cria muito imaginário, tem uma verossemelhança com as nossas vivências, né? E vem destruindo aí os estereótipos, né, que apresentam mulheres negras na ficção. A literatura convencional, que aparece, né, as personagens mulheres negras, e aí estou falando da ficção, sempre de forma muito estereotipada, né? Então, quando as mulheres negras produzem, é essa possibilidade, né, de existência, né, de trazer personagens, homens, mulheres e crianças de uma forma mais humana e plural, pois somos diversas e complexas, né? Então, a gente faz parte de uma tradição literária de mulheres negras, né, que mantiveram essas sementes dentro do Ori, cultuando aí as línguas, né, dos ancestrais, lembrando para não esquecerem, né? E essas mulheres, né, essas escritoras que vieram antes, a gente tem uma cultura muito da oralidade, né, e que é muito bacana, né? Tem a pesquisadora Regina Nogueira, que ela vai falar que a população negra, né, só sobreviveu por ter criado espaços potenciais de vida, né?
E eu concordo muito com essa afirmação, né? Porque eu, né, dentro da minha trajetória literária, eu encontrei esse cenário, né? Encontrei esse cenário quando conheci Cadernos Negros, né? Quando eu conheci a cultura hip hop, e aí posteriormente fiz parte, sou, né, escritora ativa nos saraus periféricos, né? E aí quando você vai no sarau, como por exemplo, né, eu que me considero aí família e cria da Cooperifa, a gente vai lá ter um grande terreno fértil, né? Uma terra muito produtiva de poetas, homens e mulheres da periferia, né? Então a gente foi, né, ao longo do tempo, produzindo, né, literatura. E quando a gente escreve, né, quando a gente planta, é justamente tentando perpassar, né, esse nosso tempo e esse nosso espaço. E aí eu coloquei aqui umas observações, né, sobre a terra, sobre as escritoras sementes que vieram antes, né? Então eu gostaria de citar alguns nomes. Citei já, né, a Maria Firmina dos Reis, né, que teve seu primeiro livro reconhecido, né, agora, recente, né? São 163 anos depois, né, da sua publicação. O ano passado foi homenageada aí na Flip. Tem a Carolina Maria de Jesus, né, que ela também foi relembrada após a morte no seu centenário de vida, em 2014. Muito resgatada, né, o seu nome, a sua história, pelos movimentos literários periféricos, que tem como a Carolina a nossa mãe literária. E aí tem, né, a Ruth Guimarães, que era uma escritora com uma linguagem maravilhosa. Recomendo o romance Água Funda. Ela também era tradutora de russo, né? Então, quando falam que a literatura é feita por mulheres negras tem pouca intelectualidade, né? Vem sempre nesse lugar de deslegitimar a nossa escrita, né? Colocando ela num lugarzinho pequeno, né? E a gente é gigante. Tem a própria Miriam Alves, né? Ela foi ter uma resenha do seu livro após 40 anos de trajetória literária. E a própria Conceição Evaristo, que é um dos nomes mais lembrados recentemente. E quando ela foi publicar o primeiro livro, ela vendeu seu carro, né? E ela vem tendo esse reconhecimento, ela está com mais ou menos, se eu não me engano, 75 anos. Se não tá ainda, tá perto de completar, mas ela foi ter seu reconhecimento em vida aos 70 anos, né? Então, podemos citar mais escritoras que se fizeram semente, né? Então, quando a gente fala dessa plantação, é porque a gente tem sementes como essas escritoras nas quais eu citei e que tem uma produção incrível, e que precisam ser vistas, lembradas, lidas, né? Reconhecidas, recomendadas, citadas, né? Em vários trabalhos. E aí eu também separei umas dicas, né? Como que a gente pode fazer esse plantio? Né? Você que está... nunca pensei, para mim literatura é literatura, nunca pensei em demarcar esse lugar da literatura negra feminina. Eu separei aqui algumas dicas, né, que a gente recomenda lá na nossa página Literatura Negra Feminina. Então, primeiro leia escritoras negras que vieram antes, né, que vieram antes de nós, né? Segundo, reverencie escritoras negras, tenha em mãos pelo menos 10 escritoras do gênero que você deseja escrever. Aqui é umas dicas, né, diretamente para quem quer plantar mesmo a literatura negra feminina, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem várias pessoas que estão aí dispostas a cuidar desse plantio também. Então, não matar as escritoras negras anteriores para ser a única ou inventar a nova roda. Quarto, mergulhe e aprofunde-se sobre ou dentro da escrita que deseja construir ou plantar, né? Quinto, acompanhe o trabalho das contemporâneas da escrita. Sexto, não faça outras mulheres pretas de degrau. Tem pessoas que fazem isso muito bem.
Sinta-se merecedora quando conquistar algo. Se fez isso com a dignidade na caminhada. 8. Acredite na sua literatura, ao ponto de investir financeiramente e se autopublicar se necessário. 9. Ninguém faz nada sozinho. Em caso de publicação de um livro, se possível, compõe uma equipe negra. 10. Não tenha receio de cobrar pelo seu trabalho de escritora. Cultive a escrita de mulheres negras e terá uma bela colheita. Né? Então, quando a gente fala dessa produção de mulheres negras, que vem atuante, né, há muito tempo, né? Se a gente pensar pela Maria Firmina dos Reis, né, em 1859, num período, né, se hoje, né, a gente tem que enfrentar situações de machismo junto com racismo, e a gente sabe que a maioria das mulheres negras, né, tá aí na base da pirâmide social, separar um dinheiro para publicar um livro, né? Quando a gente fala de plantar, né, plantar, publicar, é um investimento, né? Então, e aí a gente percebe também que as mulheres, as que são, né, já escritoras, né, e que estão aí atuantes na escrita, elas publicam menos livros do que os homens, né? E aí a gente sabe que é por conta desse investimento financeiro, né? Tem muitas das nossas escritoras que são mães, né? Então aí já tem uma outra complexidade, né? Que é esse tempo, né? E aí pensar mesmo, né? O quanto essas desigualdades, né? Essas intersecções estruturais influencia na produção dessas mulheres, né? Então, para que a literatura negra feminina, especificamente, seja mais vista, é preciso fazer um esforço, todos nós, né? Eu me coloco muito nesse papel de divulgar esses nomes, né? De criar cenários. Porque se a gente não tomar cuidado, toda essa produção que vem, né, desde 1859, que eu acredito que deve ter tido outros nomes, mas que se perderam, né, foram soterrados aí pelo tempo. Nesse levantamento que a gente fez do Literatura Negra Feminina, de fazer uma linha do tempo, a gente conseguiu levantar 80 nomes. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, às vezes a pessoa não consegue falar 5 nomes de autoras negras, né? Então, quando eu penso muito nesse plantar, é a gente realmente se esforçar de ler, de reverenciar, de pesquisar esses nomes, né? De citar e convidar, né? E convidar também para estar nos espaços, né? Porque produzir literatura é uma das artes, assim, que eu particularmente sou apaixonada, né? Não é à toa que eu me tornei poeta, escritora, jornalista. Eu sou apaixonada pelas palavras, né? Então, quando a gente pensa nesse plantio, né, de plantar essas palavras, né, a gente planta muito dentro do livro, mas o livro, sem ser lido, né, é um material morto, né? Então, o livro, para ele conseguir atingir o seu objetivo, né, ele precisa ser lido, né? Então, o que você tem lido, né, sobre mulheres negras? O que você tem plantado para fortalecer a nossa caminhada, né? Então, gostaria muito, né, que vocês deixassem aqui nos comentários, né, sobre o que vocês andam lendo, né? Se vocês têm um minuto, né, para plantar essa semente da literatura negra feminina. Estou muito feliz, né, de poder falar, né, sobre essas escritoras, né, de poder dizer que o nosso plantio ele é muito próspero, mas ele precisa de cultivo. Ele precisa que a gente regue, que a gente molhe, né, que a gente visite esses lugares, né? Porque a gente não quer ser uma planta seca,
né? A gente quer ser uma linda árvore frondosa, assim como os baobás, né? Que é a nossa árvore de resistência, né? Então, estamos aí no caminho inverso da árvore do esquecimento, trazendo e rememorando mulheres negras que plantaram ótimos livros. Então, desejo para todos vocês que aproveitem dessa colheita que é a literatura negra feminina. Gratidão e axé.